Prefeitura Municipal de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente. Olá, estudantes! A nossa aula é de matemática e é voltada para o 6º ano. O nosso tema, grandezas e medidas, mais uma vez com vocês, professor Luiz Mauro Costa Nunes. Em anos anteriores, nós vimos que medir é comparar duas grandezas de mesma espécie, verificando quantas vezes uma contém a outra. E que a escolha da unidade de medida deve estar de acordo com o que está sendo medido. Nesta aula, aprenderemos sobre as transformações das medidas de mesma grandeza que serão realizadas de acordo com o que será solicitado nas situações problemas. Esclarecendo, um instrumento é o objeto, a grandeza, aquilo que pode ser medido, e medidas são representações da grandeza. Então aqui eu tenho uma pessoa se pesando, se aferindo a massa, é o que o instrumento é a balança, a unidade é o quilograma e a grandeza é a massa. Aqui o relógio da matriz aqui da nossa capital Cuiabá, o instrumento é o relógio, a unidade usada é a área e a grandeza é o tempo. Aqui estamos medindo um pé de bebê, o instrumento usado é a fita métrica, a unidade é 1 metro e a grandeza comprimento. Aqui uma pessoa usando uma jarra de medição na culinária, o instrumento é a jarra medidora, a unidade é o litro e a grandeza é a capacidade. Transformações envolvendo medidas de comprimento. Para medirmos comprimento, usamos como unidade padrão o metro, que representamos pelo símbolo M, lê-se metro. O metro tem múltiplos e submúltiplos. Os múltiplos do metro são quilômetros, hectômetro, decâmetro. E os seus submúltiplos, decímetros, centímetros e milímetro. À medida que as unidades seguem a orientação da direita, os valores são multiplicados por 10. E à medida que segue a orientação para a esquerda, eles são divididos por 10, tendo como padrão o metro. Vamos praticar. A distância percorrida pelos atletas na Maratona de Atenas, na Grécia, é de cerca de 42 quilômetros. Quantos metros aproximadamente são percorridos? Como 1 quilômetro é igual a 1000 metros, nós temos 42 vezes 1000, lógico, 42.000 metros. Observe a figura a seguir. Quantos metros de rodapé vou gastar nesta sala? Cada porta indicada pelos pontilhados tem 90 centímetros de comprimento. Observa, eu tenho uma porta aqui, outra porta aqui. Mas o comprimento aqui é 8,5 metros e aqui a altura eu tenho 8 metros, que corresponde à mesma situação aqui. O que eu tenho que prestar atenção são nas portas que não vão rodapé. Então, neste caso, eu tenho o comprimento total do rodapé, como se eu fosse colocar o rodapé nessa sala toda, 8,5 mais 8, depois 8,5 mais 8, que são os 4 lados, dá 33. Mas eu não coloco rodapé na porta, então eu vou ter que diminuir, descontar os rodapés. Só que eles estão em centímetros, vou transformar em metros. 90 centímetros é 0,9 do metro. Então, como são duas portas, 2 vezes 0,9, 1,8. Diminuo aqui da abertura das portas e eu tenho 31,2 metros de rodapé, que será gasto nessa sala. Outra situação. Deseja moldurar um quadro com um comprimento de 85 centímetros e largura 50 centímetros. Quanto custará emoldurá-lo se o metro de moldura custa R$ 120? Veja que a moldura, 4 lados, retangular, 85, 85, 50, 50, somo tudo, 270 centímetros, mas a moldura é vendida por metro. Então, eu transformo 270 em 2,7 metros, multiplico por 120, então eu tenho R$ 324 que me custará esta moldura. Transformações envolvendo medidas de superfície. A área pode ser calculada através do produto entre duas dimensões do plano, comprimento e largura, ou base vezes altura. As unidades usuais de áreas de acordo com o Sistema Internacional de Unidades são as seguintes:
quilômetros quadrados, hectômetros quadrados, decâmetros quadrados, metros quadrados, decímetros quadrados, centímetro quadrado e milímetro quadrado. Área e perímetro são duas medidas distintas, ou seja, diferentes, onde a área é a medida de uma superfície, né? E o perímetro é a medida do contorno da superfície. Você observa aqui que eu tenho 6 quadradinhos de área, 6 unidades, e o perímetro eu conto um de cada lado, que vai ser 12, tá? As unidades, então, de área são elevadas ao quadrado, porque você multiplica sempre duas medidas distintas, comprimento e largura, ou base vezes altura. Aqui eu tenho como padrão metros quadrados, vindo para a direita, sempre vezes 100, e para a esquerda, dividido por 100. Observe um campo de futebol, o perímetro dele é o seu contorno que está de vermelho. Olha só, retangular, 4 lados, então aqui eu vou ter 100 mais 70 e 100 mais 70. Super simples, o perímetro então é 340 metros, que eu somo todos os lados. Para a área, né, de um campo de futebol, que é a medida da superfície, a medida do gramado, a gente faz assim. Se pegarmos outro campo de futebol e colocamos em uma malha quadriculada, você observa aqui uma malha quadriculada, a sua área será equivalente à quantidade de quadradinho, que cada quadradinho aqui está medindo uma unidade de área. Se cada quadrado for uma unidade de área, nós podemos fazer assim. Veremos que a área do campo de futebol é 70 unidades de área. Veja que eu teria 7 de altura por 10 na base. 10 vezes 7, 70 metros quadrados. Ou, se você quadricular também, 70 unidades de área. Aqui as transformações envolvendo as medidas de volume. A unidade padrão, ou unidade fundamental de medida de volume, é o metro cúbico. O m elevado a 3, metro cúbico. Observe aqui, novamente, que se eu venho para a minha direita, eu sempre vou multiplicar por 1000. E quando eu venho para a minha esquerda, dependendo da transformação, eu vou dividir por 1000. Metro cúbico, porque realmente um cubo com 1 metro de cada lado, eu tenho as 3 medidas se multiplicando. Veja que eu disse 3, então 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 1 metro cúbico, ok? Aqui um exemplo para você. Calcule o volume em metro cúbico da lata de tinta abaixo. Então eu tenho uma lata de tinta. Observe que ela está toda as medidas em centímetros, então eu tenho uma altura, um comprimento e uma profundidade, 40, 30 e 20 centímetros. Como a lata tem as dimensões indicadas na imagem, podemos fazer assim, tá? 0,4, 0,3 vezes 0,2, que vai dar quanto? 0,24 metros cúbicos. Ah, professor, mas por que 0,3, 0,2, 0,4? Não é 40? Porque nós transformamos os centímetros em metros, que o exercício pediu em metros cúbicos. Então, 40 centímetros, 0,4 do metro, 30 centímetros, 0,3 e 20 centímetros, 0,2. Ou, se você quiser, você pode fazer também 40 vezes 30 vezes 20, que vai dar 24.000, divide por 100, por 1 milhão, desculpe, 1 milhão, e você vai ter 0,024 metros cúbicos. Agora é com você. Todas estas construções foram feitas com cubos iguais. Todos aqui os cubos são iguais, idênticos. Quais destas construções ocupa o maior volume? Então você pode observar, você vai ter que contar quantos cubos tem cada uma das construções. É o desafio para você e você pode fazer aí na sua casa. Atenção, o Ministério da Saúde adverte: o uso das máscaras de pano não substitui as medidas de prevenção como o distanciamento social, a etiqueta respiratória, a higienização das mãos. Obrigado. Prefeitura Municipal de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente.